Muita gente fica de olho na quantidade de gordura que consome para evitar colesterol ruim e também doenças do coração. Mas pesquisadores afirmam agora que o açúcar consumido acima do necessário é que é o responsável pelo colesterol alto e doenças que atingem o coração. Mas como trocar produtos doces por mais saudáveis, por exemplo? No contexto geral, então, é o açúcar o mais prejudicial? Vamos conferir. Além de bonitos, são extremamente saborosos e doces, claro. É difícil resistir, quase um pecado não comer, mas eis que surge aí um personagem importante na saúde das pessoas, o açúcar. Rogério não esconde que quando o assunto é um docinho, ele acaba exagerando. Considero uma formiga, inclusive eu troco o salgado pelo doce. Mas é preciso ficar atento. Pesquisas recentes revelaram que o açúcar também seria o responsável pelo colesterol alto e doenças coronárias. Segundo uma publicação americana de medicina, a indústria do açúcar teria pago quase $50 mil para que uma pesquisa relacionasse a doença do coração à gordura saturada, tirando o foco do risco causado pelo doce ingrediente. O açúcar não pode ser considerado o vilão de todas as doenças, nem do colesterol alto. Mas o consumo em excesso de comidas que contenham o açúcar, aí sim podem prejudicar a saúde de qualquer pessoa. Quando o assunto for alimentos mais doces, todo cuidado é pouco. Segundo pesquisa americana, o açúcar está ligado diretamente a doenças cardiovasculares, gordura no fígado, diabetes tipo 2 e cárie. Em um outro experimento, ficou comprovado que trocar açúcar por carboidratos reduziu o colesterol, triglicérides e pressão arterial em crianças obesas. Seu Luiz já estava sabendo da novidade e agora tenta reduzir o consumo do açúcar. Eu estava lendo sobre o açúcar, inclusive já estou diminuindo bastante o açúcar, que era uma coisa que eu consumia bastante já. O grande vilão agora é o açúcar, né? Mas pelo visto o bolinho aí com açúcar tá indo. Mas aí a gente tem que ir aos poucos, não é toda hora que a gente consegue tirar o açúcar, né? Tem que ir tirando aos poucos também, né? Senão o organismo não vai aceitar, né? Esta nutricionista afirma que o açúcar tem papel fundamental no organismo e deve ser consumido na alimentação de maneira extremamente controlada. Glicose é o nosso combustível. Necessitamos de açúcar, porém o excesso desse nutriente se torna um grande vilão para a saúde. O açúcar está totalmente relacionado à questão do colesterol. Na conversão da glicose, quando não utilizada como fonte de energia, ela é armazenada no nosso organismo como triglicerídeos, uma molécula de glicose convertida em gordura. É aí também que surgem os pneuzinhos, as gorduras viscerais. Por isso, nunca é demais ficar atenta aos produtos vilões no mercado. São aqueles que contêm uma concentração de açúcar elevado. No topo da lista estão os refrigerantes, inclusive aqueles com redução de açúcar na fórmula. Na lista ainda consta o chocolate e o leite condensado, feitos praticamente de açúcar e leite, e devem ser evitados também. O creme de avelã, o iogurte e o ketchup são outros vilões. O biscoito recheado, esse, além de concentrar açúcar, é rico em gordura saturada, o que aumenta o colesterol ruim. Cereais artificiais devem ser cortados, assim como o achocolatado, que, para se ter uma ideia, a cada colher do produto tem ao menos 10 gramas de açúcar. E, por fim, a gelatina, que tem como principal ingrediente o açúcar. Mas, afinal, trocar aquele açúcar branquinho, altamente industrializado, ajuda em alguma coisa? Se ele é menos industrializado, ele passou por menos processos químicos, então ele é mais natural. Mas isso não significa que o açúcar branco, ou o açúcar cristal, ou o açúcar demerara, ou orgânico, vá se transformar de forma diferente ou vai ter uma função diferente no nosso organismo. Isso é relacionado a processo de industrialização mesmo. O jeito, segundo essa terapeuta natural, para consumir menos açúcar sem deixar de comer doces, é trocar o ingrediente por frutas. Dá de fazer um bolo só com frutas tranquilamente, sem usar açúcar nem ovo. Tu acaba se adaptando com o que a fruta te traz. É isso mesmo, já tem açúcar lá na fruta, né? Olha que interessante aqui no nosso Facebook do Jornal do Meio-Dia, não é? Tá aí no Facebook, portanto,
Tem essa receita de bolo sem açúcar que a Terapeuta Natural passou para a nossa equipe. Os ingredientes, portanto, você pode conferir na página.